Hoje a gente vai resolver dois sisteminhas 3x3 via regra de Cramer. A gente já resolveu então o sistema 2x2 via regra de Cramer e o 3x3 ele segue a mesma lógica. O problema é claro que como o sistema é um pouquinho maior, a determinante também acaba sendo um pouquinho maior e aí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a lógica de resolução e os passo a passos continuam sendo os mesmos. Então, primeiramente, vamos montar a tabela de informações. Coluna do A é o coeficiente na frente do x, portanto, aqui vou olhar na frente do x, a gente tem 3. Depois, como não tem nada, é um invisível e 4. A coluna do B é o que está na frente do y, então, menos 1. 1 e menos 2. A coluna do C é o que está na frente do Z, então 2, 1 e 6. E a coluna do D é o número que está sozinho, portanto 1, 3 e 0. Vamos começar calculando o D, depois D de X, D de Y e D de Z. A ordem aqui que tu calcula não interfere em nada, tá? Mas eu vou usar essa ordem como padrão. Então aqui, determinante D vai ser coluna do A, do B e do C. Então, coluna do A, 3, 1 e 4. Coluna do B, menos 1, 1 e menos 2. Menos 1, 1 e menos 2. Coluna do C, 2, 1 e 6. 2, 1 e 6. Para a gente calcular o determinante 3 por 3, a gente primeiro copia as duas primeiras colunas. Então, vai ficar 3, 1 e 4. Então, copiei de novo. E vou copiar a segunda, que é menos 1, 1 e menos 2. Agora, vamos usar a lógica de antes, que é multiplicar em diagonal. Então, começando aqui, eu tenho 3 vezes 1 vezes 6. E isso dá 18. Só que a gente tem mais diagonais nesse sentido. Tem essa daqui também, ó. Então, 1 vezes 1 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Com 1 menos 4. E aí, a última diagonal que a gente tem nesse sentido, se eu fizer mais uma, vai faltar o terceiro número, né? Então, a gente para ali. 2 vezes 1 vezes menos 2, 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4, com 1 menos 4. Agora, eu vou mudar o sentido da diagonal. Ao invés de fazer ela assim, a gente vai fazer ela assim. Quando a gente muda o sentido, precisa mudar o sinal do resultado. Então, aqui, 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, como eu tenho que trocar o sinal, fica menos 8. Depois, 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Como era menos 2, né? Vai ficar menos 6. Como eu preciso trocar o sinal, mais 6. Então, lembrando, nessas três primeiras, o sinal que der é o que tu vai colocar. Agora, quando a gente troca o sentido da diagonal, a gente precisa trocar o sinal também. Aí, por último, eu vou multiplicar essa diagonal aqui. Teremos, então, 6 vezes 1 dá 6, vezes menos 1 dá menos 6. Como troco o sinal, dá mais 6. Para não ficar num lance de troca-troca de sinal, recomendo que soma tudo que é positivo, soma tudo que é negativo. Então, 18, 6 e 6 dá 30, né? Somei tudo que é positivo. De negativo, a gente tem 4 com 4, 8, com 8, 16. Aí, 30 menos 16 dá 14. Então, a gente chega à conclusão de que a determinante D é 14. Agora, vou lá para D de X. Repara que, olha só, já deu bem mais trabalho, né? Que o 2 por 2, o determinante era bem mais rápido. Então, D de X vai ser igual. Vamos lá. Aqui é a coluna do D, B e C. Então, o D é 1, 3 e 0. O B é menos 1, 1 e menos 2. Menos 1, 1 e menos 2. E a coluna do C é 2, 1 e 6. 2, 1 e 6. Novamente, o primeiro passo é copiar as duas primeiras colunas. Então, 1, 3 e 0. Menos 1, 1 e menos 2. E aí, a gente faz as três diagonais no primeiro sentido. Então, aqui, a caneta está pifando, aqui e aqui. Bom, primeira multiplicação vai dar 1 vezes 1 vezes 6, 6. Menos 1 vezes 1 vezes 0, 0 é nosso amigo. Quanto mais 0 aparecer, melhor. 0 vezes qualquer coisa é 0. Por último, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Agora, vou mudar o sentido da diagonal e com isso a gente precisa mudar o sinal também, né? Então, aqui, primeira multiplicação deu 0, então, ótimo, porque apareceu um 0 ali, né? Então, menos 0.
Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 de novo, continua menos 2. Como eu tenho que trocar o sinal, mais 2. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes menos 1 dá menos 18. Como eu preciso trocar o sinal, mais 18. Verificando o que a gente tem de positivo, é o 6. O 0 não importa, né? Então, 6 com 2 dá 8. 8 com 18 dá 26. De negativo, eu só tenho 12. Então, menos 12. Diminuindo, isso dá 14. Então, chegamos também que o d de x também é 14. Agora, eu vou para o d de y. O d de y, ele é, vamos ver quais são as colunas, né? É o A, que é 3, 1 e 4. Depois o D, que é 1, 3 e 0. E por último o C, que é 2, 1 e 6. Aí, copiamos as duas primeiras colunas e vamos lá para as três primeiras diagonais. Então, aqui, aqui e aqui. Primeira diagonal, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 6, 54. 1 vezes 1 dá 1, vezes 4 dá 4. E aqui apareceu um 0, dá 0. Agora, vou mudar o sentido da diagonal e com isso preciso mudar o sinal também. Então, primeira, segunda, terceira. A primeira, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes o 2 dá 24, então menos 24. Aqui apareceu o 0. 6 vezes 1 dá 6, troca o sinal, dá menos 6. De positivo, a gente tem 54 mais 4, 58. E de negativo, a gente tem o 26 e o 6, ou seja, 24 e o 6, né, que dá 30. Então, somei os negativos, deu 30. Diminuindo, deu 28. Então, o D do Y é 28. Última diagonal, vamos lá. D de Z, ele é a coluna do A, que é o 3, 1 e 4. A coluna do B, que é menos 1, 1 e menos 2. E a coluna do D, que é do resultado, que é 1, 3 e 0. Novamente, o primeiro passo é recopiar as duas primeiras colunas. E aí, vou fazer as três primeiras diagonais. Então, aqui, aqui e aqui. Aqui, essa última eu já escrevi, mas bem erradinho, né? Toma cuidado na hora de escrever, porque na hora de fazer a diagonal eu posso acabar pegando de uma coluna ou de outra, dependendo do quão torto eu escrevo isso aqui, tá? Ou eu boto muito justo, depois eu afasto mais. Tenta manter sempre um padrão aqui na escrita, tá? Acho que vai dar bastante barulho aí agora. Bom, primeira diagonal vezes 0 é 0. Segunda diagonal aqui, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Vezes 4 dá menos 12. 1 vezes 1 é 1, vezes 2 dá 2. E aí eu coloquei o sinal do jeito que ele dava. Agora, vou trocar o sentido da diagonal e vou trocar o sinal junto. 4 vezes 1 dá 4, trocando o sinal dá menos 4. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 3 dá menos 18, trocando o sinal dá 18. E aqui vezes 0 é 0. Bom, de positivo o que a gente tem? A gente tem o 2 e o 18, que é 20. De negativo, a gente tem o menos 12 e o menos 4, que dá menos 16. Diminuindo, isso dá 4. Então, o D de Z, ele é 4. Corrigindo, eu esqueci de colocar o menos aqui, né? Então, atençãozinha aí, né? Então, essa terceira multiplicação aqui não vai dar mais 2, vai dar menos 2. Com isso, o que a gente tem de positivo é o 18 e o que a gente tem de negativo também é 18. Então, 18 menos 18 dá 0, né? De negativo foi 12, com 2, 14, com 4, 18. Então, o D de Z não é 4 e sim 0. Agora que a gente calculou todos os determinantes, a gente vai calcular o x, o y e o z. E aí, o x é o D de x sobre D, o y é o D de y sobre D, e o z é o D de z, tá? Sobre D. O D de x deu 14, o D também é 14, a divisão dá 1. O D de y deu 28, o D é 14, a divisão dá 2. O D de z deu 0, o D deu 14, a divisão dá 0. Portanto, a solução desse sistema é: primeira entrada, o x, segunda, o y, terceira, o z. Tá?
Na letra B, a gente vai fazer o mesmo processo. Viu que dá um trabalhinho aí, mas se a gente viu ali o 2 por 2, o 3 por 3 segue a mesma lógica. Então, na coluna do A, a gente tem 2, 4 e 3. Na coluna do B, 1, menos 1 e 2. Lembrando que o A é o número na frente do X, o B é o número na frente do Y e o C é o número na frente do Z. Então, 3, 2 e 1. E o D é o número sozinho, 10, 7 e 13. Começando as determinantes, então, vai ficar coluna do A, B e C. Então, 2, 4 e 3. 1, menos 1 e 2. 3, 2 e 1. Recopia as duas primeiras colunas. Teremos, então, aqui primeira diagonal, segunda, terceira. Vamos resolver. 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6. 3 vezes 4 dá 12, vezes 2 dá 24. E aí, trocamos o sentido da diagonal e, com isso, trocamos o sinal dos resultados, né? Teremos, então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9, trocando sinal, mais 9. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, trocando sinal, menos 8. 1 vezes 4, 4, vezes 1 dá 4, trocando sinal, menos 4. De positivo, a gente tem o 6 e o 24 e o 9, que dá 39. De negativo, a gente tem o 2, o 8, que dá 10, e o 4, que dá 14. Diminuindo, vai dar 25. Portanto, a gente chegou à conclusão que o D é 25. O mesmo processo para o D de X, D de Y e D de Z. Bom, montei as matrizes aqui, né? O D de X, D de Y, D de Z, né? Seguindo o que a gente já fez ali na primeira, respeitando as colunas que a gente já anotou, para não ficar um vídeo ainda mais longo. Então, primeiras 3 diagonais no D de X, a gente vai ter, vamos lá, 10 vezes menos 1 dá menos 10, vezes 1, menos 10. Segunda, 1 vezes 2, 2 vezes 13 dá 26. 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42. Agora, vou trocar o sentido da diagonal e vou trocar o sinal também. Então, temos aqui 3 diagonais. Teremos 13 vezes menos 1 dá menos 13, vezes 3 dá menos 39. Trocando o sinal, dá mais 39. Aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40, trocando o sinal, menos 40. 1 vezes 7, 7, vezes 1 dá 7 de novo, trocando o sinal, dá menos 7. De positivo, temos 26 com 42 dá 68. 68 com 39 dá 90, 107. Menos, de negativo, a gente tem 10 com 40 dá 50, com 7, 57. Diminuindo os dois, isso dá 50. Então, o D de X é 50. Para o Y, mesmo esquema, primeiras 3 diagonais. Então, teremos aqui 1, 2, 3. Já vou marcar aqui também, para poupar um pouco de tempo. Teremos 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 1 continua dando menos 2. 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6. 3 vezes 4 dá 12, vezes 2 dá 24. Trocamos o sentido da diagonal e vamos trocar os sinais também. Então, aqui 1, 2, 3 e aqui também 1, 2, 3. Teremos, então, vamos lá. Primeiro, 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Trocando o sinal, fica mais 9. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, trocando sinal, menos 8. 1 vezes 4, 4, vezes 1 dá 4, trocando sinal, menos 4. De positivo, temos 6 com 24, 30, 30 com 9, 39. De negativo, temos 2 com 8 dá 10, com 4 dá 14. Diminuindo, isso dá 25. Então, chegamos à conclusão que D de Y é 25 também. Por último, o D do Z vai ser, primeiro aqui em azul, né, no primeiro sentido, 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 13 dá menos 26. 1 vezes 3 dá 7, 7 vezes 3 dá 21. 10 vezes 4 dá 40, vezes 2 dá 80.
Troquei o sentido, troco o sinal do resultado. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 10 dá menos 30, trocando sinal, mais 30. 2 vezes 7, 14, 14 vezes 2 dá 28, trocando sinal, menos 28. 4 vezes 13 dá 52, vezes 1 dá 52, trocando sinal, menos 52. Bom, de positivo a gente tem 80 com 30, 110, com 21, 131. De negativo a gente tem 26 com 28 dá 54, com 52 dá 106. Diminuído os dois dá 25. Bom, chegamos a uma repetição aí de resultados, né? Bom, por último, para a gente finalizar, a gente precisa calcular o x, o y e o z. O x, ele é o d do x, que é 50, sobre o d, que é 25. O y é o d do y, que é 25, sobre o d, que é 25. E o z, ele é o d do z, que é 25, dividido pelo d, que também é 25. Isso dá 1, isso dá 1 e isso dá 2. Portanto, a solução desse sistema será 2, que é o x, 1, que é o y, e 1, que é o z. Sempre nessa ordem.